Boa noite a todos. O nosso trabalho é sobre babesiose e taileriose. Vamos começar dando uma breve introdução sobre a doença. As hemoparasitoses são afecções infecciosas comuns na rotina veterinária, nas diversas espécies de animais domésticos, especialmente nos ruminantes e nos equinos. Geralmente são doenças de evolução crônica e assintomática, ocasionadas por parasitas sanguíneos transmitidos por carrapatos, e são responsáveis por extensos prejuízos econômicos, tanto na bovinicultura como na equinocultura nacional. Nos equídeos, a enfermidade hemoparasitária mais comum é a piroplasmose equina ou nutaliose equina, atualmente conhecidas como babesiose ou taileriose equinas. Embora consideravelmente frequentes na rotina clínica, essas doenças são muitas vezes negligenciadas pelos médicos veterinários por motivos diversos. No Brasil, os carrapatos descritos como transmissores da taileriose equina são Amblyomma cajanense e Dermacentor nitens. A enfermidade causa anemia, hemoglobinúria, icterícia e variam em severidade dependendo do grau de hemólise, sendo mais grave na infecção por T-EC. Os índices de mortalidade vão variar de 5% a 10% e taxas superiores a 50%. São observados em equinos adultos, não expostos previamente ao agente. A enfermidade causa significativa redução no desempenho, aborto, diminuição da fertilidade dos animais afetados e altos custos com tratamento e manejo, porque são manejos especiais. Sua distribuição geográfica das espécies de Babesia que infectam os equídeos é semelhante, ocorrendo especialmente nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Sobre sua etiologia e transmissão, essa afecção parasitária é causada pelos agentes etiológicos Babesia cabali e Theileria equi, que são protozoários patogênicos intraeritrocitários. Deste modo, essa enfermidade é também conhecida como babesiose equina e taileriose equina, que, embora caracterizadas por possível sintomatologia clínica e abordagem diagnóstica e terapêutica similares, sua etiopatogenia são elucidadas como sendo distintas. Ambos os agentes etiológicos, Babesia cabali e Terliose equi, são transmitidos aos equídeos por vetores biológicos hematófagos da família Ioxidae. Os carrapatos ou carracas, que são os hospedeiros invertebrados desses parasitas. Sua transmissão ocorre no momento do parasitismo, entre o carrapato e o equídeo, e sua eficácia depende de diversos fatores relacionados ao protozoário, ao carrapato e ao animal. Os hospedeiros invertebrados também podem se contaminar com o agente etiológico circulantes no hospedeiro vertebrado durante o ato do parasitismo, permitindo que o ciclo se complete e que a disseminação do agente entre outros animais também ocorra. Como a gente colocou esse desenho para estar dando uma ilustrada, o carrapato pica o animal. Há estudos que dizem que o carrapato infectado tem que ficar 3 horas no animal. Eu particularmente não concordo muito com isso. Se o carrapato já está infectado, acredito que ele já em contato com a pele, eu acho que já a infecção é rápida, mas a gente segue o que está em estudos. Então, o carrapato ele vai entrar no animal, ele vai infectar e vai estar passando pela sua corrente sanguínea. Patogenia. É principalmente na patogênese da nutaliose equina que se tornam visíveis as diferenças biológicas entre os agentes etiológicos B. cabalis e T. equi.
É descrito que a maioria dos casos clínicos é causado pela espécie T. equi, enquanto que as infecções por B. cabali tendem a ser clinicamente inaparentes e raramente são responsáveis por anemia grave ou outros sinais típicos da babesiose. No que diz respeito à transmissão, ambos os patogênios infectantes são transmitidos para os equídeos na forma de esporozoítos, pela saliva do carrapato infectado, no momento do repasto sanguíneo. Desta forma, a infecção dos equídeos se dá pela inoculação dos esporozoítas infectados de B. cabali ou T. equi. Uma vez introduzidos na corrente sanguínea do animal, os esporozoítas do B. cabali invadem os eritrócitos através de um processo de invaginação da membrana plasmática, formando um vacúolo parasitoforo que se desintegra gradualmente até que o parasita se apresenta com a sua estrutura característica de piroplasma, formato de peira. No interior do eritrócito dos hospedeiros vertebrados, os esporozoítas transformam-se em trofozoítas, que por sua vez, através da divisão binária, originam dois organismos piriformes, denominados merozoítas. Esse tipo de reprodução assexuada produz mais merozoítas que irão lisar a célula e continuar a infectar eritrócitos adicionais. Já os esporozoítos de T. equi, ao serem introduzidos na corrente sanguínea, migram até o tecido linfóide mais próximo do local da inoculação e também invadem os linfócitos circulantes dos hospedeiros vertebrados. T. equi, em contrapartida da AB cabali, multiplica-se inicialmente em linfócitos e mais tarde nos eritrócitos. Nos linfócitos infectados, há o desenvolvimento de esquizontes, trofozoítas maduros, contendo inúmeros merozoítos em seu interior. Após a análise de linfócitos infectados, os merozoítos são liberados na corrente sanguínea e penetram os eritrócitos da mesma forma que a B. cabali. No interior dos eritrócitos, os merozoítos podem apresentar-se formando um arranjo conhecido como cruz de Malta, que é a forma típica de T. equi nos eritrócitos. Sua rápida reprodução dentro dos eritrócitos conduz a uma rápida destruição dos mesmos, o que está relacionado com a maior patogenicidade dessa forma de doença. De maneira geral, tendo em vista o tropismo eritrocitário apresentados pelos agentes etiológicos B. cabali e T. equi, seu parasitismo e ciclos intraeritrocitários depende de um fornecimento de energia de fósforo e de outros elementos intracelulares para que consigam se multiplicar com êxito. O metabolismo desses agentes dentro dos eritrócitos gera um desequilíbrio iônico e bioquímico que, associado ao metabolismo dos parasitários, contribui para o aumento e a fragilidade dos eritrócitos, que culminam na eritrólise intravasculares e no aumento da hemocatarese. Como consequência, nota-se um estado geral de anemia hemolítica intravascular de ordem parasitária, culminando num elevado hemoglobinemia. A hemoglobina livre circulante sanguínea, através de reações bioquímicas séricas, ocasiona a hemoglobinúria devido à sua excreção renal e, em alguns casos, quando o metabolismo a nível celular podem gerar outras formas de hemoglobina ou até mesmo bilirrubina, cujo acúmulo de tecidos devido à sua produção excessiva leva à icterícia. O excesso de hemoglobina e bilirrubina na circulação sanguínea é nefrotóxica e a cronicidade desses eventos
podem levar à lesão glomerular e, posteriormente, insuficiência renal. Da mesma forma, o excesso desses e outros metabólitos parasitários na corrente circulatória ocasiona uma sobrecarga hepática e esplênica, que em longo prazo pode evoluir para uma hepatomegalia e uma esplendomegalia. Associado a isso, a hipoxemia crônica associada pela anemia em geral. Sinais clínicos secundários compensatórios às baixas concentrações de oxigênio circulante, como a taquicardia e a taquipneia. O período de incubação da Theileria equi é de 12 a 19 dias após a infestação por carrapatos. Já a Babesia cabali é de 10 a 30 dias após a infestação por carrapatos. Os sinais clínicos observados são devido à destruição eritrocitária, ou seja, hemólise intra ou extravascular, da ativação do sistema complemento e da liberação de mediadores inflamatórios. As infecções por B. cabali geralmente são menos graves, porque a taxa de infecção e destruição dos eritrócitos é menor. Já as infecções por T. equi são mais graves e têm uma condição clínica muito mais séria, que pode levar o animal à morte quando não for tratada. A gravidade desses sinais clínicos reflete o número de células destruídas, o grau de ativação das cascatas inflamatórias e do sistema complemento, além de estar relacionada também com a virulência da cepa do agente, a sua carga parasitária e as condições do hospedeiro vertebrado. Mas a sintomatologia dessa doença é usualmente inespecífica e pode ser confundida com outras doenças. Essa afecção parasitária ela pode ocorrer de forma aguda, subaguda ou crônica nos equídeos, e a manifestação clínica é inespecífica e variável. Os equídeos parasitados podem apresentar anorexia, apatia, fadiga, perda de peso, normo ou hipertermia, taquicardia, taquipneia, hemoglobinúria, e a coloração das mucosas são variáveis, podendo apresentar desde pálidas a ictéricas até congestas e exibindo petequias. A principal queixa é a queda no desempenho, principalmente dos equinos de competição ou de trabalho. E a explicação para a diminuição desse potencial atlético é a anemia que é desenvolvida pelos portadores crônicos dessa doença, e também pelo fato de ter uma reagudização periódica, que é um fator muito agravante para essa anemia. A infecção de T. equi em éguas prenhas é uma das causas mais comuns de abortamento, e esses fetos abortados podem ter lesões características da doença. O protozoário ele possui a capacidade de transpassar a barreira placentária e infectar o embrião ao feto. Com isso, pode resultar em morte embrionária, abortamento ou também o nascimento de um potro com piroplasmose neonatal. Essa afecção parasitária ela pode ocorrer de forma aguda, subaguda ou crônica nos membros da família Equidae. E sua manifestação clínica ela é inespecífica, são sinais inespecíficos e variáveis, podendo ser confundido com outras condições. Os equídeos parasitados eles podem apresentar anorexia, apatia, fadiga, perda de peso, normo ou hipertermia, pirexia inconstante, taquicardia, taquipneia, hemoglobinúria, e a coloração das mucosas elas são variáveis e elas podem ir de pálida a ictéricas, podendo ou não estar congestas e aparecendo petequias. A principal queixa relacionada à babesiose equina é a queda no desempenho, principalmente de animais de competição ou de trabalho. E a principal explicação para a diminuição desse potencial atlético, ela está relacionada à anemia desenvolvida pelos portadores crônicos dessa doença. A infecção de Theileriosa equi em éguas prenhas, ela é citada como uma das causas mais comuns de abortamento em equinos. E os fetos abortados, eles apresentam lesões características da doença. Sabe-se que o protozoário ele possui a capacidade de transpassar a barreira placentária e infectar o embrião ou o feto.
o que resulta numa morte embrionária, abortamento ou nascimento de um potro com piroplasmose neonatal. Além dos sinais clínicos já citados, também pode ocorrer dos movimentos intestinais estarem levemente diminuídos e as fezes apresentarem menores e mais secas, com uma coloração verde amarelada, podendo alternar em situações de diarreia de diferentes graus. Pode ser observado também outros sinais clínicos, como edemas palpebrais e lacrimejamento excessivo. As membranas mucosas elas podem apresentar petequias ou equimoses, variando sua coloração de rosa pálido a rosa, ou de amarelo pálido a amarelo vivo. A urina ela pode apresentar-se mais escura, podendo variar de amarela escura ou alaranjada, ou até mesmo castanha em alguns casos. E ao exame de palpação transretal, pode-se observar também uma esplenomegalia discreta. E nos casos mais graves ou negligenciados, podem levar o animal a decúbito permanente seguido pelo óbito. Apesar da gravidade da forma aguda, a maioria dos animais eles desenvolvem a forma crônica da doença. E a forma crônica ela é caracterizada por sinais clínicos inespecíficos e inaparentes, representados principalmente pela queda de desempenho dos animais, a perda de peso, inapetência moderada, além da predisposição para outros processos patológicos secundários e compensatórios. E os casos crônicos, eles são caracterizados principalmente por uma anemia que varia de branda a grave, associada ou não à presença de mecanismos compensatórios da hipoxemia generalizada e da hemólise, além de uma febre intermitente e também de outros processos sistêmicos concomitantes. A confirmação do diagnóstico ela pode ser feita apenas por meio de análise de esfregaço sanguíneo ou realização de exames laboratoriais. O diagnóstico durante a fase aguda da infecção ele pode ser obtido por meio da análise laboratorial de esfregaço sanguíneo, que é um exame direto onde o objetivo é encontrar o protozoário no interior dos eritrócitos. Dentre os testes sorológicos possíveis de ser realizado, destaca-se o teste ELISA, o teste de imunofluorescência indireta de anticorpos e o teste de fixação de complemento. Salientando que o teste de imunofluorescência indireta ele é usado como método diagnóstico para diferenciar as infecções da babesiose Cabali e da Thailariose equi. No caso da babesiose Cabali, ao observar a lâmina do esfregaço, será encontrado duas grandes inclusões intraeritrocitárias, que são parasitas, as quais são piriformes e formam um ângulo agudo entre si, como pode ser observado na imagem. Em contrapartida, no caso da Thailariose equi, será observada a presença de 4 pequenas inclusões intraeritrocitárias, arranjadas na forma denominada cruz de Malta, embora ainda existam relatos dos protozoários serem encontrados em pares e solitários. Nos achados de patologia clínica, as principais alterações hematológicas bioquímicas são as reduções nas concentrações de hemoglobina e nas contagens de eritrócitos e plaquetas, sendo as infecções agudas caracterizadas por linfopenia e neutropenia. Podem ser observadas quedas nas concentrações de fibrinogênio plasmático, bem como hiperbilirrubinemia, hipofosfatemia e hipoferremia. Já na urinálise, podem estar presentes vários graus de hemoglobinúria. Além dos diversos graus de anemia, em casos mais crônicos, pode-se notar a presença de demonocitose e elevação das enzimas hepáticas. O tratamento adequado da babesiose equina se fundamenta inicialmente na resolução da sintomatologia clínica,
seguido da erradicação dos parasitas presentes na circulação sanguínea do animal infectado com a administração de antiparasitários. O principal obstáculo terapêutico se apresenta quando o equino se recupera clinicamente, porém permanece portador da enfermidade durante toda a vida, devido à difícil eliminação dos parasitas no sangue. Como protocolo de eleição, para a eliminação do parasita é realizada a administração de dipropionato de imidocarb, que possui mecanismo de ação atuando na fase aguda da doença, diretamente no núcleo e no citoplasma do protozoário, alterando de forma quantitativa e estrutural o seu material genético, além de impossibilitar a nutrição do mesmo por meio do bloqueio de entrada de certas substâncias nos eritrócitos que contenham parasita. Devido à dificuldade de eliminação dos parasitas, a má administração de antiparasitários pode levar à toxicidade nervosa, hepática e renal, como manifestação de efeitos colaterais como síndrome cólica, agitação e sudorese. Como profilaxia dos efeitos adversos apresentados, é administrado junto ao dipropionato de imidocarb um agente parasimpático, como o sulfato de atropina, associado a um anti-inflamatório não esteroidal, como flunixin meglumine, via intravenosa. O protocolo de eleição para a eliminação dos sinais clínicos em um equino adulto preconiza-se a dose de 2 mg/kg, administradas em 2 aplicações por via intramuscular em um intervalo de 24 horas cada. Entretanto, é inespecífica e haverá diferença quanto ao estágio da doença, ao peso do animal e à idade. Quando necessária terapia suporte, se faz a administração de fluidos e ou sangue, antibióticos de amplo espectro e ainda podem ser preconizados o uso de suplementos à base de ferro, ácido fólico e vitamina B12, com o intuito de restabelecer o animal da anemia. Além disso, dando ao animal elementos essenciais para a hematopoiese, pode ser prescritos vitaminas como C, K do complexo B, sacarose, cobalto, cobre e zinco. Profilaxia e controle. A prevenção e o controle da enfermidade em questão estão intimamente ligados à sua epidemiologia, onde são realizadas medidas profiláticas com mais intensidade em regiões endêmicas. Porém, é um procedimento de difícil realização, que se baseia na erradicação de ixodídeos associado à sanidade dos animais suscetíveis, uso de materiais estéreis e descartáveis em procedimentos clínicos, exames hematológicos periódicos e manutenção da higiene geral. São utilizados banhos acaricidas e sprays aplicados em animais e no ambiente. São aplicados acaricidas químicos como organofosforados e os carbamatos. Nos equinos, os sprays são aplicados nos membros, ventre, pescoço, cabeça e orelhas. Outra forma de prevenção é através da eliminação do contato entre o acaricida e o animal suscetível à babesiose. Atualmente, somente animais atletas são vacinados com antígenos inativados ou atenuados, de acordo com o local onde está inserido. Já animais com baixo valor econômico, que são introduzidos em áreas endêmicas, deverão ser observados nos primeiros meses após a sua chegada. Seriam, portanto, apenas aceitáveis vacinas que permitissem distinguir a resposta vacinal da resposta à infecção natural, ou seja, através de vacinas marcadas. Uma das razões pelas quais as autoridades dos países livres da babesiose equina se preocupam com a introdução da doença no seu território está ligada ao fato da maioria dos animais nunca terem sido expostos aos parasitas. Assim sendo, o método mais efetivo no controle continua sendo a prevenção da entrada de animais infectados, assegurando que os equinos provenientes de países endêmicos sejam sujeitos a uma verificação cuidadosa e que se encontrem livres de carraças.